eu me chamo Rosana e aqui eu falo tudo que o povo precisa saber. E nesse canal eu falo sobre psicologia, saúde mental e Jesus Cristo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe para que chegue a mais pessoas. E no vídeo anterior eu falei sobre a filha de Etbaal, Jezabel. Se você não viu esse vídeo ainda, passa lá depois e veja esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma outra mulher. Ela foi culpada da queda de um rei. Seu marido foi morto, seu primeiro filho também morreu, mas ela teve um outro filho que virou rei. Vem que eu te conto quem é. A psicologia vai analisar hoje Batseba. Batseba nasceu em uma família que parecia ter o destino entrelaçado com os acontecimentos mais marcantes de Israel. Seu pai, Eliam, era conhecido por sua bravura como um dos guerreiros da elite do rei Davi. Homens de coragem que viviam para proteger o reino. O avô de Batseba, Aitofel, era um conselheiro sábio, alguém cuja voz era ouvida com atenção. Naquela época, as famílias, como a de Batseba, viviam cercados de dever e honra, mas também sobre o peso das expectativas e das intrigas que rondavam a corte. Como era de costume para mulheres da sua linhagem, Batseba se casou jovem com um homem honrado, que, como seu pai, servia a Davi como um líder, um dos seus guerreiros leais. Urias era seu nome. Os dois viviam em Jerusalém, próximo à corte, mas também próximos do perigo e dramas que envolviam os grandes nomes do reino. E em um dia que parecia comum, algo aconteceu, algo que mudaria o curso da sua vida para sempre. Enquanto a rotina dos moradores seguiam, como de costume, Batseba seguia sua vida na calma da sua casa, com seu marido Urias longe, lutando por Israel. Ela seguia sua rotina, cuidando dos afazeres e encontrando momentos de descanso na intimidade de seu lar. Quando o calor do dia começou a pesar, ela decidiu se refrescar. O banho era um momento privado, um pequeno alívio no meio de uma vida agitada. Naquele instante, sem que ela soubesse, algo estava prestes a acontecer que mudaria sua vida. Do alto do palácio, Davi caminhava pelo terraço, talvez buscando clarear os pensamentos ou simplesmente observando a cidade que liderava. E foi então que ele a viu. A visão de Batseba chamou sua atenção de uma forma irresistível. Davi era um homem habituado ao poder e aos desejos que ele trazia, mas naquele momento seu desejo ultrapassou os limites do que era certo. Ele não sabia quem era ela, mas algo em sua postura, talvez a simplicidade do momento, o deixou decidido a descobrir. Davi ordenou que a trouxesse ao palácio. Mensageiros foram enviados discretos para não levantar suspeitas. E quando ela chegou, não era apenas uma mulher diante de um rei. Era o início de uma escolha que viria a selar o destino de ambos. Quando Batseba foi levada ao palácio, ela mal podia imaginar as intenções por trás daquele chamado. Era o rei Davi que a havia convocado. E para qualquer pessoa ou em Israel, um chamado do rei era algo que não podia recusar. Ela entrou pelas portas
imponentes, talvez com uma mistura de curiosidade e respeito. O ambiente no palácio tinha um ar de grandiosidade, mas naquela noite algo parecia diferente. Quando ela se encontrou com Davi, a conversa começou com palavras gentis. Davi era conhecido por seu carisma e não era difícil entender porque tantas pessoas o admiravam. Ele a tratou como alguém especial, como se ela fosse a única pessoa que importaria naquele instante. Talvez Batseba tinha se sentido confusa ou até lisonjeada, mas era impossível ignorar o peso daquela situação. Ela era uma mulher casada e Davi, mesmo sendo rei, sabia que havia quebrado a lei de Deus e de seu povo. Alguns dias depois, a tensão no ar aumentou quando Batseba enviou uma mensagem ao rei. Suas palavras eram simples, mas carregadas de um peso. Estou grávida. Davi, que até então talvez acreditasse que poderia seguir em frente sem grandes consequências, agora viu sua escolha desencadear algo muito maior do que esperava. O que ele faria a seguir poderia definir não apenas o destino de Batseba, mas de todo o reino. Quando a mensagem de Batseba chegou às mãos de Davi, o rei sentiu o peso daquelas palavras como uma pedra no peito. Estou grávida, simples e direto, impossível de ignorar. Ele sabia que a notícia não traria apenas um escândalo pessoal, mas colocaria um risco a tudo o que conquistara. Como poderia justificar um filho com a esposa de Urias, um dos homens mais leais do reino? A solução não era fácil, mas o medo de que tudo viesse à tona o levou a agir com pressa e desespero. Davi chamou Urias de volta do campo de guerra como desculpa de um falso interesse em saber mais sobre o progresso no campo de batalha. Quando Urias chegou ao palácio, não desconfiou de nada. Ele era um homem de coração puro, leal ao rei, fiel aos seus companheiros de armas e, sobretudo, à sua esposa. Mas Davi tinha um plano: enviá-lo para casa, para Batseba, e fazer parecer que o filho era dele. Era uma estratégia arriscada, mas Davi acreditava que, se funcionasse, tudo estaria resolvido. Só que Urias era diferente. Quando Davi sugeriu que ele fosse para casa descansar, comer bem e dormir em sua cama, Urias recusou. Como posso fazer isso enquanto meus irmãos de armas estão dormindo em tendas no campo de batalha? Urias passou a noite com os guardas do palácio, sem saber que sua integridade frustraria os planos de Davi. Davi tentou mais uma vez, só que dessa vez ofereceu vinho, comida em abundância, esperando que Urias, embriagado, fosse para casa. E mais uma vez, Urias permaneceu fiel aos seus princípios. E então, com a mente obscurecida pelo medo e pela culpa, ele tomou uma decisão que mudaria o destino de Urias. Uma carta selada com o próprio selo do rei.
E a carta foi entregue ao leal soldado, sem que ele soubesse que carregava sua sentença de morte. Urias carregava a carta como um soldado fiel, sem saber que o pergaminho escondia seu destino. Davi havia escrito com frieza: coloque Urias na linha de frente da batalha mais dura. Depois recuem, para que ele seja ferido e morra. Uma tentativa desesperada de Davi. Uma tentativa de apagar o erro como uma sombra que crescia sobre ele. Urias caiu no calor da batalha, cercado por inimigos e traído por aquele que deveria protegê-lo. Quando a notícia de sua morte chegou a Davi, o rei recebeu a mensagem com uma frieza calculada. Talvez Davi pensou que, com Urias fora do caminho, o segredo estaria seguro. Quando Batseba recebeu a notícia da morte de Urias, a dor a esmagou de maneira irreversível. Era como se o último elo com sua vida antiga tivesse sido brutalmente arrancada. Ela chorou pelo homem que amava. Passou-se alguns meses. Veio uma nova ordem. Ela deveria se tornar a esposa de Davi. E que escolha ela tinha? Recusar era impossível. A ordem de um rei era absoluta. Atravessar as portas do palácio como uma prisioneira aparente. Ela não estava virando rainha por sua escolha, mas por sobrevivência. Quando seu filho nasceu, trouxe um breve momento de alegria. Mas, de repente, o menino adoeceu. Rapidamente, a esperança deu lugar ao desespero. O golpe final se aproximava. Sem saber, Batseba se preparava para atravessar noites mais escuras. Então, a notícia chegou. A morte do menino foi como se o último resquício de vida em Batseba tinha sido arrancada. Ela sentiu seu mundo desabar em silêncio. Batseba vestiu o luto, mas sua verdadeira dor era na alma. Passou-se algum tempo e Batseba começou a se acostumar. E então ela teve a oportunidade de respirar novamente. Batseba teve outro filho e deram-lhe o nome de Salomão. Davi prometeu a ela que daria o seu trono a Salomão e ele seria o rei quando Davi viesse a morrer. Essa história completa da queda de Davi com Batseba, você pode ler em 2 Samuel 11 e 12. No momento da história, Davi estava no topo do seu poder político e militar. A psicologia explica que indivíduos em posições de alto poder tendem a sofrer desinibições moral e otimismo irrealista. O poder altera a percepção do risco, fazendo com que o líder acredite que está acima das regras sociais e biológicas que se aplicam aos cidadãos comuns. É o que se chama na psicologia de a síndrome de Ubis, um orgulho exagerado e autoconfiança que levam à perda de controle com a realidade. Ao avistar Batseba do terraço, o comportamento de Davi migra
da contemplação casual para a fixação obsessiva. Psicologicamente, houve uma falha severa no controle de impulsos. Em vez de desviar o olhar ao perceber a intimidade alheia, ele alimenta o desejo visual, o que engata uma urgência biológica e psicológica de posse. Enfim, a relação e o comportamento de Davi para com Urias revela um dos estudos mais profundos sobre o abuso de poder, a dissonância cognitiva e perda de empatia. O efeito bola de neve das mentiras na psique humana, e Batseba é vista distorcida como uma sedutora, manipuladora, e a psicologia moderna e a teologia revisaram sua história sob a ótica do trauma.